Olá, boa noite. Tudo bem com quem tá aí? Oiê. Oi, Raquel. Mais uma aula, Raquel. Hoje a nossa aula é teórica. Tô com saudade, viu, menina? Que não vem pra Santa Bárbara mais. Vamos começar, galerinha? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos conversar sobre artrose, né? É uma doença muito comum. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vai ser uma aula bem teórica, bem profunda, onde nós vamos abordar esse tema. E no sábado nós vamos fazer a prática sobre artrose. Antes de tudo, eu quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Larissa, sou fisioterapeuta. Já faz 10 anos, quase 11 anos que eu trabalho com Pilates, com o método Pilates. Então, a minha paixão é movimento, é exercício. Eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo de hoje, que vai ser bem profundo mesmo. A gente vai estudar a artrose, beleza? Estão preparados? Quem quiser pegar papel e caneta para anotar, vai ser bem maçante a nossa aula hoje, mas vai ser bem bacana. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês que estão aqui me assistindo é se vocês conhecem a artrose, sabe o que é? Sabe pelo menos o que é a artrose? Manda para mim nos comentários para eu saber o, o que vocês sabem, o que vocês não sabem, o que vocês já conhecem, para eu ficar mais por dentro, tá? Se alguém tiver aqui, tiver artrose em alguma área do corpo, também manda para mim, tá? Eu quero saber como é a, a sensação de vocês, o que vocês sentem, como é na prática, no dia a dia, conviver com a artrose, tá? Pode ir mandando aí pra mim. Não tem, Raquel? Ou não conhece nada? Bom, então vamos lá. Eu vou começar explicando o que é artrose. A artrose é uma degeneração, né? Um desgaste, é a palavra mais comum, é o desgaste da articulação. Então, todas as nossas juntas do corpo, todas as nossas juntas, nas extremidades dos nossos ossos, tem uma cartilagem, né? Então vamos lá que eu vou te contar o que é. Então, todas as nossas extremidades, toda a ponta dos nossos ossos, a gente tem uma cobertura de cartilagem. E aí o que acontece? Entre um osso e outro, por exemplo, aqui na mão, a gente tem dois ossos, né? O rádio e a ulna. Aqui, na hora que termina um osso, ele tem uma cartilagem. E para começar o outro, também tem outra cartilagem. No meio dessas duas cartilagens, nós temos o líquido sinovial, a membrana sinovial, que é o que permite o deslizamento entre um osso e o outro, né? Então, por isso que a gente consegue fazer esses movimentos com as nossas articulações, porque ali dentro tem esse líquido sinovial que permite essa mobilização das articulações, tá? Então, a artrose o que é? Ela é esse desgaste dessa cartilagem, a diminuição desse líquido sinovial, tá? Isso que é artrose. É uma doença que acomete homens e mulheres, mas com mais frequência as mulheres, tá? É, a OMS, ela fez um estudo e afirma que tem 15 milhões de brasileiros com artrose. E muita gente não sabe, né? Tem, sofre e não tem o conhecimento, não tem o diagnóstico fechado. Mas 15 milhões de brasileiros já têm o diagnóstico fechado de artrose em alguma área do corpo.
Então é isso, que a artrose é basicamente isso, é um desgaste da cartilagem que a gente tem nas articulações. Agora, qual que é a função da cartilagem? A função é exatamente essa que eu já disse, que é o deslizamento entre um osso e o outro para facilitar esse movimento, tá? Para a gente ter a mobilização funcional para o nosso dia a dia. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa das nossas articulações funcionais, né? Funcionando. Quais são as articulações mais afetadas? Deixa eu ver quem tá aqui. As articulações mais afetadas são a das mãos, a da coluna, do quadril e do joelho. Essas são as principais, as que mais são acometidas. Mas não significa que no tornozelo não tem uma artrose, né? Não significa que nos dedos não tenha, né? Então, é, essas são as principais, onde mais tem. Já vai? Pode passar. É, não tem problema, pode passar. Tchau. E aí teve uma pergunta para mim, se a artrose tem cura. A artrose ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, quando você recebe um diagnóstico de artrose, você pode começar o seu tratamento, procura um médico, começa o tratamento, porque com o tratamento você não vai conseguir a cura, mas você vai conseguir conviver com ela e ter qualidade de vida, né? Você vai conseguir fazer as movimentações funcionais por mais tempo, porque a gente vai retardar a progressão da doença. Então, com um tratamento adequado e precoce, começou a sentir os sintomas, já é importante que procure o médico para começar esse tratamento para não evoluir tão rápido a doença, que é uma doença progressiva mesmo. Ela vai, com o passar do tempo, ela tende a piorar. Então, quanto antes o diagnóstico, quanto antes iniciar o tratamento, melhor, né? Então, assim, não tem cura, mas tem como conviver com ela tranquilamente, né? Com tratamento adequado. As causas da artrose, a artrose ela é classificada em duas fases, não duas fases, tem duas, como posso explicar? Tem duas causas, a primária e a secundária, né? A primária é por repetição. Então, a maioria das pessoas que tem a artrose primária, elas desenvolvem no trabalho, ou por ser hereditário. Então, essa é a primária. Quando você faz o uso dessa articulação excessivamente, né? Assim, as pessoas que, vamos supor, um pedreiro que faz reboque de casa, ele usa muito o braço para jogar a massa, né? Na parede, para fazer o reboque, por exemplo. Então, ele usa muito essa articulação do ombro, do punho e do cotovelo, faz esse movimento muitas vezes. Isso causa uma artrose, além de uma tendinite, causa uma artrose, porque é um uso muito excessivo dessa articulação, né? Isso é uma causa primária. São as causas que a gente não tem muito controle sobre ela, porque tem coisas que na secundária a gente consegue controlar e evitar e prevenir. Na primária, não. Por exemplo, o seu trabalho, você não tem como, para a maioria das pessoas, não tem como mudar de trabalho, mudar de função, né? Se a família, alguém da família tem, é hereditário, é genético, também não tem como evitar isso, né? E os danos na cartilagem dessa causa primária, eles podem acometer também os ligamentos, as membranas, os líquidos sinoviais ali mais rápido do que na secundária. O que que acontece? Aí na secundária, as consequências elas vêm através de outras coisas, de outras doenças, de traumas, então são coisas evitáveis, né? Se você faz um controle da sua saúde, faz sempre um check-up, faz uma alimentação mais adequada, tem uma prática de atividade física mais frequente, você consegue prevenir a artrose. Então, quem não tem por genética ou por excesso de uso dessa articulação, consegue prevenir. Olha, essa é uma ótima notícia, né? De que você consegue
retardar mais ainda, porque ela só vai vir com o envelhecimento, que é normal. A maioria, 99% dos idosos, tem artrose, porque tudo no nosso corpo vai se degenerando, né? Vai se desfazendo, né? Os nossos neurônios vão diminuindo, a nossa pele vai ficando flácida, enrugada, e a mesma coisa acontece com os nossos ossos e com as nossas articulações, né? Então, com a idade é inevitável, mas com a prática de atividade física frequente, com uma alimentação balanceada, com controle das doenças, equilibrados ali, controlando diabetes, controlando o peso é fundamental, gente. O peso, se você conseguir manter o seu peso, dificilmente você vai ter uma artrose de joelho. Agora, a maioria das pessoas obesas ou com sobrepeso, em algum momento essa artrose vai aparecer. Se não aparecer no joelho, vai vir no quadril ou na coluna. Por quê? Essa articulação tá ali recebendo aquela carga que ela não tá preparada, né? O nosso corpo, por que que a gente tem o IMC, né? O índice de massa corpórea. A gente tem que manter um padrão, um peso. A gente tem ali uma média de 7 a 10 quilos que a gente pode se equilibrar, que é o que a nossa articulação, o nosso corpo suporta, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o excesso de peso. Na causa primária, o que que acontece na maioria das vezes? É o bico de papagaio, que são os osteófitos. O que que é isso exatamente? É quando a nossa articulação, normalmente na coluna, quando a nossa articulação ela tá ali muito lesada, ela fica ali muito em atrito, muito em sofrimento, acaba começando a calcificar essa articulação. Então, ao invés de ter cartilagem, vai criando ossos, vai criando ossinhos ali, isso chama osteófito. Então, normalmente a gente usa o termo bico de papagaio, né? E o bico de papagaio é isso, é quando a articulação, a cartilagem, ela já está se calcificando e virando um ossinho ali. Aí fica osso com osso, depois vem o outro osso e fica ali em atrito. E por isso que causa muita dor, muito inchaço, aquela vermelhidão, calor excessivo naquele local. É justamente por isso, por causa do bico de papagaio que começa a surgir ali. Então, assim, controlando as anomalias que muita gente nasce com isso e se desenvolve na idade adulta, né, na fase adulta, tem que controlar a gota, quem tiver, artrite reumatoide, essas doenças todas, o diabetes, a obesidade, os distúrbios hormonais, tudo isso faz com que a artrose seja mais precoce ou que ela venha aparecer, né? Então vamos aos fatores de risco. O primeiro eu já falei, né, que é a idade avançada, que é muito comum, né? A gente não consegue controlar isso. O que a gente consegue controlar é uma vida mais saudável para evitar, para prevenir o precoce, né? A artrose precoce. Então, se desde jovem você tem hábitos saudáveis, na sua fase de idoso, quando você chega na idade mais avançada, a sua artrose ela está mais controlada, ela não está tão avançada no ponto de te limitar, né, de ficar acamado, de ter que fazer uma prótese, uma substituição ali daquela articulação. Então, quanto antes começar é, o preparo aí da saúde, melhor, né? Mais longe fica a artrose da sua vida. As mulheres, elas têm a propensão de ter artrose mais do que os homens. Não tem nenhum estudo que comprove o motivo, mas é comprovado que o número de pessoas com artrose são mulheres. É muito mais mulher do que homem. Pode ser que seja genética, pode ser que seja, é, como chama? Da menstruação, quando para? Menopausa. Pode ser por essas coisas, mas não tem nada que comprova. A única coisa que tem comprovado é que as mulheres elas têm mais chances de ter artrose do que os homens. As deformidades ósseas, quando a gente nasce já com um osso fora do normal, isso tende a. Isso é um fator de risco para artrose, né?
As lesões nas articulações, que acontece muito com atleta, com quem pratica atividade física de alto impacto, né? Então, lesa as articulações e isso faz com que possa ter mais chances, mais risco de desenvolver a artrose. A obesidade, como eu já disse, a ocupação ou a profissão, também, como eu já tinha dito antes. E outras doenças, como hipotiroidismo, diabetes, tem várias doenças, a gota, que aumentam as chances, né? Que é um fator de risco a mais para desenvolver a artrose. Os sintomas normalmente é dor. O primeiro sintoma é a dor, né? Que é quando o osso começa a encostar no outro osso, né? O atrito já não tem mais aquele deslizamento, então gera o atrito de osso com osso. Isso gera muita dor. Quem tem artrose sabe o quanto é sofrido e o quanto é difícil. Cleide, no final da live a gente conversa sobre o seu raio-x, tá bom? Então, o segundo sintoma mais comum é o inchaço. Então, normalmente, onde tem uma articulação comprometida, começa a ter aquele edema ali, o inchaço, aquele calor por dentro, ou um calor já mais externo, que é aquela febre local que a gente fala, né? Começa a ficar mais avermelhada a região. Nas costas é mais difícil de perceber, na coluna. Normalmente a gente percebe isso, é mais visível no joelho, no quadril, mais visível, mais fácil de ver. Nas mãos também a gente consegue ver bem fácil. Agora na coluna fica um pouco mais complicado, né? Porque já é uma articulação que fica ali mais interna, né? Entre as nossas vértebras, fica mais difícil de visualizar. Mas é, normalmente nas outras articulações a gente consegue ver rápido, porque tá sempre inchado e sempre avermelhada essa região. Sabe quando a gente tem aquelas não é estralo, mas quando você movimenta e parece que tem uma areinha lá dentro, é um rangido mesmo. Isso também é um sinal de artrose. Às vezes você nem tem dor ainda, mas esse rangido já tá ali. Essas crepitaçõezinhas dentro da sua articulação. Eu tenho isso no meu quadril. Não tem nada, não tem nenhum exame que comprove uma artrose, mas eu já sinto. Como eu uso muito a minha articulação no quadril, né? Eu dou aula de pilates todos os dias, então eu faço todos os dias o movimento em excesso, porque eu tenho que demonstrar o exercício para os meus alunos. Eu acabo usando muito, faço muitas vezes o mesmo exercício, movimento muito meu quadril, e eu já sinto que o lado esquerdo ele faz assim esse estralinho lá dentro, sabe? Não dói, mas eu já sinto, já tem ali um indíciozinho de que tá querendo começar a incomodar, sabe? Então, isso também é um sintoma bem comum que a gente precisa sempre estar atento. Limitações de movimento. A limitação de movimento é bem comum, né? A gente começa a ter umas dificuldades para se movimentar no dia a dia. Às vezes você fazia coisas que de um ano para cá você já não consegue fazer mais. Dificuldade para pentear o cabelo, por exemplo, levantar o braço, isso pode ser um indicativo. Quando você permanece muito tempo sentado e quando levanta, tem aquela dificuldade na movimentação do joelho, do quadril, pode ser um indício de artrose também. Rigidez, provavelmente alguém já sentiu isso. Quando você fica muito tempo numa posição só, quando você vai se movimentar, quando você sai daquela posição que você estava e vai tentar se movimentar, o movimento não sai de jeito nenhum. Demora para você conseguir fazer ele voltar ao normal, né? Isso é muito comum também de acontecer. Essa dificuldade de movimentar quando você passa longos períodos na mesma posição.
Os sintomas, gente, ele varia muito. Eu tô com uma coceira no meu nariz que eu não tô entendendo. Os sintomas, eles variam muito de paciente para paciente. Tem pacientes que já tá num caso super grave de artrose, já tá lá pronto para cirurgia e as dores dele demorou pra caramba para surgir ou nem surgiu. Ah, tem paciente assim. Não é comum, mas tem. E tem aqueles pacientes que tá no comecinho, tá ali começando a desgastar a articulação e ele já morre de dor. Então, é muito difícil, assim, de quantificar, de falar como que é que cada paciente vai sentir, porque cada pessoa é de uma forma. É a mesma coisa de resultados de dieta, é a mesma coisa de resultados de atividade física. Tem gente que começa e já sente a melhora na primeira semana. E tem gente que é mais lento, que o organismo demora um pouco mais para assimilar. Então, com a dor é a mesma coisa. Né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade diferente da outra. Então, nem sempre as sensações, as dores, o inchaço, a reação do corpo vai ser igual para todo mundo. Não é. Normalmente, cada um sente de uma forma. Ai, tem uma coisa aqui que eu anotei que eu esqueci de falar para vocês. Sobre o bico de papagaio. A maioria das pessoas que desenvolve o bico de papagaio na coluna tem uma irritação, causa uma irritação ali nos nervos, nas inervações, né? Que manda todos os, os estímulos para o nosso corpo. Esse bico de papagaio ele começa por ser uma região onde era para ter uma cartilagem, que é uma coisa mais maleável, e começa a virar um ossinho, né? Começa com essa calcificação, irrita esses nervos e aí causa dormência, formigamento, aquela dor irradiada. Então é muito comum em quem tem bico de papagaio sentir isso, essas dormências, esse formigamento, às vezes uma irradiação, aquele choque. Então é normal. Quando. Normal. Não, não é normal, né, gente? Mas é comum para quem tem o bico de papagaio na coluna, tá? Para vocês, às vezes, quando começar a sentir, já tá meio ciente do que tá acontecendo. Agora vamos falar do diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, normalmente, ele é médico, né? Você precisa de um ortopedista. Se você tiver com só uma articulação acometida, você pode procurar um ortopedista mesmo. Se for, por exemplo, só o joelho, você vai procurar um ortopedista. Agora, se você notar que já tem outras articulações sendo afetadas, mais que uma, por exemplo, o joelho e o quadril, ou o joelho e a coluna, já procura um reumato, que vai ser bem mais fácil de dar andamento no seu tratamento. Porque se você for no ortopedista com várias articulações acometidas, ele vai te encaminhar para o reumato. Então já economiza tempo e vai direto no reumato para agilizar o processo. Então, quando você vai no médico, a primeira coisa que ele vai fazer é te pedir os exames, né? Primeira coisa que ele vai fazer é te pedir um raio-x. Aí faz o raio-x. No raio-x, a gente não consegue ver nada além do osso. Mas como a nossa articulação ela está encostadinha no nosso osso, o que que dá para perceber ali? A diminuição do espaço. Então, se você fizer um raio-x, você não consegue ver a articulação em cima. Se você vê que um osso está muito próximo do outro, provavelmente já está acometida muito a sua articulação. Já não tem mais cartilagem ali e já está um osso encostando no outro. Então, o primeiro diagnóstico ele é feito através do raio-x. Se for muito no comecinho do desgaste, você faz um raio-x, o médico ele não tem certeza, porque no início você não consegue ver muita diferença, né, nesse espaço. E aí ele pede uma ressonância. Porque na ressonância a gente consegue ver o. Na ressonância a gente consegue ver o disco em si da coluna, a gente consegue ver a articulação, a gente consegue ver os ligamentos, os nervinhos, a gente consegue ver tudo na ressonância. É um exame mais
específico mais detalhado. Mas normalmente eles não pedem de início, não é a primeira coisa que eles pedem, porque é um exame caro, custa caro para o convênio, se você não tem convênio, vai custar muito caro no seu bolso. Então eles pedem um raio-x primeiro para ter uma noção do que está acontecendo. E aí, depois de diagnosticado, começa o tratamento, né? O tratamento começa ali com medicação, com anti-inflamatório, com alguns corticoides, com relaxante muscular, e vai começando ali os primeiros passos do tratamento, né? Que é o medicamentoso. Se tiver um pouquinho mais grave, eles vão ali sugerir uma infiltração. Deve ser doído pra caramba. Não tenho a menor ideia de como é, mas eu tenho muito aluno que já fez infiltração. É tiro e queda, pra dor, pro inchaço. Vai lá, faz. Você fica ali uns 30 dias, 40 dias, até 2 meses. Você fica bem, sem dor, consegue levar a vida, tocar a vida, né? Mas volta, né? Como todo medicamento. Se você toma, melhora ali o medicamento. Se não for só uma inflamação que você toma um anti-inflamatório e resolve, como é um problema que não tem cura, você não vai tomar um remédio e vai repor a sua articulação ali de novo. Então, gente, quem tá aqui no Instagram, parecendo que eu sou um anjo, né? Que esse negócio aqui na minha cabeça. Então, assim, o medicamento, tanto a infiltração como os medicamentos, é paliativo. É só para você seguir com a sua vida ali. Mas você vai ter que, se for muito grave, você vai para cirurgia. Vai substituir, vai botar uma prótese ali para você voltar a ter uma articulação funcional, né? Agora, se não for tão grave assim, você vai tomar as medicações, mas você vai ter que ir para fisioterapia, vai ter que fortalecer a sua musculatura para sustentar essa articulação, vai ter que fazer muito alongamento para ter essa flexibilidade, né, desses músculos, eles têm que estar fortes, eles têm que estar flexíveis. Você vai ter que fazer um trabalho de propriocepção, que é um treino de equilíbrio, para reequilibrar essa musculatura, essa articulação, para ela estabilizar. Então a gente faz aqueles exercícios de tremer, você fica em pé em cima de uma almofada ou de uma bolinha, ou você fica na posição de prancha se for um problema na mão, né, na articulação da mão. A gente faz também com a bolinha na parede. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para reequilibrar essa musculatura, para fortalecer também, para poder sustentar mesmo essa articulação, porque se ela tiver lesada, sem cartilagem, com o líquido super diminuído, quanto mais exercício a gente faz, mais a gente consegue aumentar a produção desse líquido. Esse líquido ele é produzido através da mobilização mesmo. Quanto mais você movimenta as suas articulações, mais esse líquido é produzido. Não é nada que a gente vai ali, injeta e resolve o problema. É através de movimento mesmo, é lubrificação das nossas articulações. Então, esse líquido sinovial, quanto mais você se movimenta, mais ele é produzido e mais ele ajuda a proteger as suas cartilagens ali, essa articulação. É a mesma coisa, Raquel. Artrite e artrose é a mesma coisa, tá? Só que a artrite, ela tem uma inflamação. A artrose, ela é só a degeneração, mas é tratado igual. Lena, a sua ressonância deu discopatia degenerativa incipiente. É a artrose da sua coluna, tá? Os seus discos, eles estão desgastados. Então, é tudo isso que eu tô falando aqui. Foi isso que deu na sua ressonância. Sabe que eu anotei aqui também que é muito importante no tratamento de quem tem artrose? É o descanso, é o repouso, né? A maioria das pessoas tem dificuldade para dormir porque sente dor no período da noite. A dor, normalmente, ela pega mais no final do dia mesmo, que é a hora que você já tá ali super esgotado, já fez tudo que você tinha que fazer o dia todo. De noite você tá super esgotado e aquela articulação é onde ela tende. É quando o sangue esfria. Vocês já ouviram esse termo? Quando o sangue esfria é a hora que a dor piora?
Então, é isso que acontece. O que que você tem que fazer? Você tem que descansar. Não consegue dormir bem à noite, nem com medicação, vai ter que tirar um cochilo no meio do dia. Porque é a hora que o seu corpo tá com menos dor. Então, tem que dar um jeitinho de arrumar uns minutinhos no meio do dia. Não pode passar de uma hora para não atrapalhar seu sono da noite. Mas tenta descansar. É muito importante o sono, porque a gente libera muitos hormônios durante o sono. E esses hormônios ajudam a gente no alívio de dor, todas essas coisas. Então, o descanso, o repouso. Quando eu digo repouso, gente, não é ficar largado no sofá e não fazer nada, tá? Quando eu digo repouso, eu quero dizer dormir. Dormir para descansar a mente, descansar o físico, descansar essa articulação, para você poder conviver melhor com ela depois, para diminuir as dores através desses hormônios que são liberados no sono. Você pode também fazer adaptações na sua casa para facilitar o dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem, sei lá, é, tem degrau para todo lado. Então, assim, se o seu quarto, seu único banheiro da sua casa é lá em cima, procura um jeito de fazer embaixo, pra você não ficar o dia inteiro tendo que subir e descer a escada para usar o banheiro, né? Então, tenta facilitar ao máximo as coisas dentro da sua casa para você não ter o risco de ter uma queda e se machucar. Facilitar o seu dia a dia. Tudo que você puder facilitar para o seu dia a dia ajuda a diminuir os riscos, né, que a artrose traz no dia a dia. Evita usar tapete nas portas, porque tem muita chance de você tropeçar, cair. E se você cair, o que, que vai acontecer? Você vai dar ali aquele impacto na sua articulação e isso pode piorar muito o nível, o grau que está essa artrose. O controle do peso, né? Já falei sobre isso. Então, o controle do peso ele é primordial no tratamento da artrose, independente de onde está a sua artrose, mesmo se for no pescoço. Tem que, tem que cuidar do peso. Não pode, de jeito nenhum, ficar aí com obesidade, com sobrepeso. Já procura um nutricionista, vai procurar uma atividade aeróbica para aliviar isso aí, diminuir esse peso e chegar no seu peso ideal, porque o sobrepeso é tenso, viu? Normalmente os obesos, quando chega num grau de ter que fazer cirurgia, a recuperação é muito complicada. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque quando você faz a prótese, você fica limitado ali um tempo, você não vai conseguir fazer exercício. Aí você imagina todo aquele peso em cima de uma prótese. Tudo bem que ela vai ser feita para suportar o seu peso, mas você vai demorar muito para conseguir. Como que você vai conseguir baixar seu peso numa cama, por exemplo, né? Com muleta, usando muleta, você vai ficar de muleta. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão do peso. Não é chatice, não quero pegar no pé, mas é isso. Suplementação de colágeno. Eu não sei se vocês já sabem, mas tem uma regulamentação agora que fisioterapeuta pode prescrever medicamentos naturais. É muito bacana isso. Então, eu já deixo aqui o meu alerta para vocês. Quem gosta de fazer suplementação, vocês podem usar o C2. O C2 serve tanto para prevenir como para quem já tem artrose. É um medicamento muito legal. Ele é acessível, não vou falar que não é acessível. Tem na internet, tem adoidado para vender. E o que, que é o C2? O C2 ele é um medicamento feito do externo do frango. O externo do frango é aquele ossinho, aquela cartilagenzinha que tem no peito de frango. Sabe o peito de frango que a gente compra para comer? Tem uma cartilagenzinha no meio do peito. E esse medicamento, ele é feito dessa cartilagem. Então, ele é 100% natural, não tem contraindicação e ele é um medicamento, o único medicamento que eu conheço, que eu já vi até hoje nos estudos que os artigos comprovam, é o único medicamento que ajuda na regeneração, na recuperação da cartilagem perdida. Então, se você já tem artrose, o quanto antes você começar a tomar o C2, melhor. Porque o C2, por ele ser natural, 100% natural, feito ali do externo do frango, é uma cartilagem pura,
né? Não é esses industrializados aí, cheio de coiseira. E ele ajuda na regeneração. Então, ajuda com alívio de dor, é, e vai te prevenindo disso piorar também. Então, é o colágeno, o melhor colágeno que tem no mercado hoje para prevenção da artrose é o C2. Então, é uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Para ajudar nessa jornada aí contra a artrose ou na luta diária, né? É, chegando no finzinho aqui, vamos falar da prevenção. Eu já falei um pouco sobre a prevenção, mas o que vocês têm que fazer para prevenir é a prática regular de atividade física, seja na academia, seja é, na caminhada, mas o que vocês não podem fazer são atividades de alto impacto. Não vai correr, não vai fazer caminhada muito intensa de muito tempo. Toma muito cuidado com jump, com bicicleta, essas coisas. Tudo que gera muito impacto, vocês têm que evitar. Porque imagina, aquela articulação, ela já tá sem a cartilagem, já tá ali sofrida, né? Naquele atrito, osso com osso. Você imagina você correndo, aquela articulação ali. Imagina um joelho, né? Fazendo esse tipo de exercício. Você vai só piorar a situação. Então, todo exercício que não tiver impacto, você pode usar e abusar deles. Combinado? Então, assim, os mais legais é piscina, né? Exercícios na água, que não tem impacto nenhum, ajuda muito na perda de peso também, para quem precisa emagrecer. Na piscina é muito legal, natação, hidroterapia, são atividades muito legais para prevenir a artrose. O Pilates, né? Eu tenho que puxar um saquinho do meu Pilates, que eu amo de paixão. É uma atividade totalmente sem impacto. Pode, Raquel, pode tomar para prevenir. Pode tomar o C2, com certeza. Tem médico que eu não entendi por que até hoje, mas tem médico que limita, fala, ah, toma 6 meses e para. Eu acredito que seja para a pessoa sentir, depois que ela para, ela fica ali 2, 3 meses sem tomar, para ela ver o quanto ela melhorou ou não com o C2. Mas não tem contraindicação, não tem tempo. O ideal é que se tome para sempre mesmo, tá? É começar a tomar e levar, adotar como estilo de vida o uso do C2. Porque ele ajuda muito, gente. Ajuda muito, é muito legal. E ajuda no controle da dor também. Isso que é o mais bacana dele. Além dele ajudar a regenerar, ele ajuda no controle da dor, tá? Então, voltando na prevenção. Então, é as atividades físicas, muita atividade física, sempre sem parar para sempre, tá bom? Para todo sempre, até chegar na idade, na terceira idade. E alimentação adequada. Vocês precisam tomar muito cuidado com a alimentação. Diminui aí o refrigerante, tira refrigerante da vida. O leite. Ai, não vou falar nada de leite, porque eu não sou nutri. Deixa eu ficar quieta. Mas tomem cuidado com a alimentação, tá? Usa bastante alimentação com ferro, com bastante vitamina. Usa e abusa das verduras verde escuro, bastante vitamina C. Aproveitem dos alimentos naturais, tá? E controle do peso, que eu já falei, né, da prevenção, e o controle das doenças secundárias, né? Hipertensão, hipertiroidismo, diabetes. Então, tudo que você já tiver de pré-existente na sua saúde, faça o controle direitinho, faça o tratamento adequado, do jeito que tem que ser, do jeito que o médico passar, do jeito que o nutricionista instruir, façam direitinho porque o controle das doenças determinam muito, 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 muito sobre suas articulações, tá bom? Gente, então era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos lá responder as perguntas. É hereditária? Pode ser hereditário, tá? Nas causas primárias, tem estudos que falam que se tiver algum membro da família, é bom ficar atento, tá bom? Porque pode ser. Pode ser. Como pode não ser também. Como pode ser por excesso do uso da articulação, pode ser por trabalho, ou pode ser por alguma outra doença, mas pode ser hereditário,
Então, sempre que tiver alguém na família, fique bastante atento. Cleide, o seu raio-x deu artrose na coluna, próximo do pescoço, pé e nos dedos da mão. São as articulações que eu falei que são as mais comuns, né? Não fique desesperada, tá? Procure uma atividade que você se adapte, que você goste, faça os exercícios, cuide da sua alimentação, cuide sempre do seu peso. E se você não estiver fazendo uma suplementação de colágeno, se você quiser tomar o C2, você pode tomar, ou se você quiser procurar um médico, pegar um receituário para você ficar mais tranquila na hora de comprar, essa é a dica que eu te dou também. Peça orientação para o seu médico, mas não fique sem fazer exercício, tá bom? Tem muito exercício bacana, gostoso, que você vai sentir prazer em fazer e vai te ajudar muito no controle da dor, no inchaço, nas suas funções do dia a dia, vai te dar muito mais tranquilidade para levar, para seguir a sua vida sem sofrimento, tá? Levar a vida mais leve, sem tortura, sem ficar nessa neura e não faça repouso. Só isso que eu falo para você. Não faça repouso, não economize o seu corpo. O seu corpo foi feito para ser movimentado, para se mexer. Todas as nossas articulações estão aqui para serem movimentadas. Então, sempre em exercício. Tenho bico de papagaio e sinto dormências e dores. É isso mesmo. É a consequência do bico de papagaio. Mas o tratamento adequado vai te ajudar com isso, tá bom? A discopatia já falei com a Lena. Artrite e artrose, mesmo que eu já respondi. Pode tomar. Beleza, deixa eu ver aqui. Isso, manipulado. Pode fazer manipulado. Às vezes sai bem mais barato manipulado do que os de marca de farmácia. Então, gente, o UC2 tem uma amiga aqui no Instagram falando que ela toma e ela manipula. É uma ótima opção fazer manipulado, tá bom? Procurem sempre uma farmácia de confiança para vocês fazerem os manipulados e pode tomar tranquilamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês hoje. No sábado, nós vamos fazer uma prática, tá? De exercícios para quem tem artrose e exercícios para prevenir artrose. Então, se preparem no sábado às 8h38 da manhã. A nossa aula vai ser prática, tá? Já deixa preparado um tapetinho no chão, um edredom, pega a meinha antiderrapante. Se não tiver, não tem problema, a gente faz descalço. Mas vamos fazer aula prática, tá? Eu quero muito que vocês sintam, que vocês tenham uma base do que vocês podem fazer em casa para prevenir e para ajudar no tratamento da artrose. Combinado? Então, sábado já marca aí, põe um lembretinho na geladeira. Sábado, 8h38 da manhã, a gente vai fazer a nossa prática. A sua médica indicou porque você tem fibromialgia e artrose nos joelhos e nas mãos. É ótimo, é ótimo. Se você não estiver tomando ainda, a hora que você começar, você vai sentir muita melhora quando você começar a tomar o C2, tá bom? Eu vou. Gente, o C2 é a letra U e o 2 mesmo, tá? É assim, quando vocês forem procurar, pesquisar para comprar, é U de urso, C de Clara e o 2. 2 em números romanos. O I, 2I. Beleza? Então é isso. Eu espero vocês no sábado, às 8h38 da manhã. Combinado? Beijão, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, uma sexta-feira incrível e até sábado.